Aleluia. Obrigado, Pai. O Senhor sempre está conosco, Senhor. Aleluia. Nós temos convicção de Sua presença em nossa vida, em nosso meio, em nossa casa. Por onde quer que nós estejamos andando, o Senhor está conosco. Obrigado, Pai. Na verdade, Jesus disse que o Senhor estaria conosco sempre. O Senhor nunca nos abandonaria. Aleluia. Nós te louvamos, Pai, porque além de termos uma eternidade ao teu lado, nós reinaremos em vida nessa terra por causa da tua presença. Oh, aleluia. Nós não vamos passar em branco nesse mundo, Senhor, por causa da tua presença. Só a sua presença nos coloca nos lugares certos. Só a sua presença nos conduz em triunfo. O Espírito Santo é aquele que está conosco em todo o tempo, nos guiando a toda a verdade, nos mostrando o caminho. Obrigado por essa presença gloriosa nesse lugar essa noite. Obrigado, Pai, pela unção manifesta nesse lugar. Obrigado pelo Espírito Santo operando sobre nós e dentro de nós essa noite. Obrigado, Pai, por palavras inspiradas pelo Teu Espírito. Obrigado, Pai, por inspiração da Tua palavra, do Teu Espírito. Obrigado por corações e ouvidos ungidos essa noite para ouvir a Tua palavra. Obrigado, Pai, porque nós desfrutaremos de momentos gloriosos nesse culto. Na verdade, já começamos esse louvor. O período que nós dedicamos a nossa adoração ao Senhor, Pai, declarando o amor que temos por Ti, dependência total do Teu Espírito. Pai, nós queremos desfrutar da Tua unção nesse lugar essa noite. Nós queremos crescer mais um pouco contigo, Senhor. Nós queremos sair daqui impactados essa noite pela Tua unção. Eu declaro que em nome de Jesus nós não sairemos daqui da mesma forma que entramos. Não sairemos, Senhor. Cresceremos, avançaremos. Em nome de Jesus. Oh, de forma avassaladora, Senhor. Obrigado, Pai, porque o inimigo não pode conosco. Ele não é páreo para nós, porque nós estamos do Senhor. Oh, aleluia. Obrigado, Pai, porque o inimigo não pode nos tocar. O inimigo não pode mexer na nossa saúde. Ele não tem poder de tocar na nossa paz, na nossa alegria, na nossa finança. Por causa da Tua presença. Por causa da Tua presença. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toda palavra dita esta noite não sairá, Senhor. Não voltará para Ti vazia. Ela cumprirá o propósito para o qual ela foi designada. Nós Te louvamos por isso, Senhor, porque vamos colher. Aleluia. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. Oh, dê um glória a Deus aí bem forte. Mais uma vez. A terceira vez para o diabo tremer agora. Aleluia. Dê um abraço no teu irmão aí. Olha para ele, dá um sorriso bonito para ele. Obrigado, pessoal do louvor. Aleluia. Deus é bom. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Vamos começar. Abra sua Bíblia no livro de Kenneth Hagin, capítulo 11, versículo 23. Aleluia. Quem sabe qual livro é? Marcos 11, 23. Aleluia. Glória a Deus. O apóstolo Paulo diz que é segurança falar as mesmas coisas. Aleluia. Deus é bom em todo tempo. Aleluia. Eu estou hoje com muita raiva do cão. Aleluia. Eu vim aqui para pisar mais uma vez na cabeça dele com vocês. Glória a Deus. Ele tenta nos mostrar às vezes que nós não somos capazes de desfrutar daquilo que Deus tem para a nossa vida, né? Na verdade, as pessoas costumam dizer que o ser humano não é nada, é como insignificante diante da grandeza de tudo que Deus faz, que Deus é. Mas, na verdade, esse é o ser humano que não tem Jesus. O ser humano que tem Jesus, ele é mais que vencedor. Aleluia. Essa palavra mais que vencedor, ela fala algumas coisas para nós. Eu quero ter tempo de tocar nesse ponto aqui, que traz uma revelação maior. Essa frase, mais que vencedores, é algo tremendo para a nossa vida.
uma das coisas que ela significa é que você é um vencedor de forma avassaladora. Essa palavra diz que o inimigo não é páreo para você, que você é um concorrente que não tem páreo para você, é sem igual. Aleluia! Imagina isso, mais que vencedor. É muito mais do que uma vitória. Então nós vamos falar algumas coisas sobre isso, mas vamos começar por aqui, porque eu creio que você precisa pegar algo essa noite, nós precisamos pegar algo essa noite. Eu sei que o ser humano pode não ser nada diante dos olhos do mundo, mas o ser humano cheio do poder de Deus, ele muda esse mundo. Aleluia! Na verdade, as obras do Senhor não parou com a morte dele. Os apóstolos não foram o fim da obra do Espírito Santo. Na verdade, nós, como os filhos, nós damos sequência ao ministério de Jesus na terra. Nós representamos o corpo de Cristo aqui na terra. Então você representa o mesmo poder que Jesus representava na terra. O mesmo poder que Jesus representou aqui, você e eu como igreja, temos a capacidade, a habilidade sobrenatural de fazer obras até maiores, ele disse. Aleluia! Por causa do Espírito Santo dentro de você. Então não permita que nada nem ninguém inferiorize você com palavras ou até com olhares, às vezes, porque você é cheio do poder de Deus. Amém. Aleluia! Quando Paulo fala em Efésios, capítulo 6, versículo 10, fortalecei-vos no Senhor, não é isso que fala? Fortalecei-vos. Essa palavra fortalecei-vos, no original, ela dá um sentido, ela dá um significado de um recipiente. Quando você pega alguma coisa para usar, por exemplo, há pouco tempo eu manuseei, eu levei para casa, eu ganhei um galão de um cloro específico para limpeza hospitalar, que é um cloro que você não vê por aí comprado. É muito mais forte, não sei quantas vezes mais forte do que aquele que você utiliza normalmente em casa, ou água sanitária, seja o que for. Quando você abre aquela embalagem, o cheiro daquilo quando você espalha é sufocante, você precisa de uma máscara para utilizar, porque é muito forte. Eu descobri que esses produtos muito fortes, se você pegar aquele produto e colocar numa garrafa PET de Coca-Cola, ou seja lá o que for de um refrigerante qualquer, aquilo vai furar aquela embalagem. Porque aquela embalagem não tem capacidade de suportar o poder que aquele produto tem. Aleluia! Eu comecei a meditar nisso. Quando Paulo fala que essa palavra fortalecer significa que você tem um recipiente, você é um recipiente, que você é pronto. O sentido dessa palavra é que você é pronto para receber o poder de Deus. Significa que você foi feito por Deus de forma maestral para receber o poder dele dentro de você. Ninguém tem a capacidade, nenhuma criatura tem a capacidade de receber esse poder, só você tem. Só eu tenho. Só os filhos de Deus têm esse poder. Não há capacidade de um produto como, por exemplo, algo, vamos dizer assim, um produto que seja esse que faz a bomba nuclear, como é que é o nome? Plutônio, por exemplo. Não é qualquer produto que armazena aquilo ali. Não é qualquer recipiente que armazena aquilo ali. E, na verdade, o irmão Kenneth Hagin, nesse livro do mês, por exemplo, ele faz uma menção do poder da bomba nuclear, que as pessoas não tinham noção daquilo que estavam para vir, e quando começaram a acontecer explosões de bombas, era assim, a pessoa não sentia nada, a pessoa não via nada, mas o poder avassalador vinha destruindo tudo, porque aquela coisa era poderosa. Então, na verdade, o poder de Deus dentro de nós, quando você abre a sua boca, é como se você estivesse abrindo esse recipiente para fazer com que esse poder que há dentro de você alcance o objetivo dele, que é mudar a vida das pessoas. Você tem essa capacidade de fazer isso. Você tem a capacidade de mudar a vida dela, curar a pessoa, mudar a história dela para sempre. Você tem essa capacidade. Amém, irmãos? Todos vocês estão crendo nisso que eu estou falando? Não há nada de mirabolante nisso. Está cansado de ouvir falar que você é poderoso em Deus. Agora, você talvez não tenha parado para pensar que você é exclusivo dele. Quando a palavra fala no original com relação à criação, em alguns textos, a palavra se eu não me engano, é poetes. É a palavra que vem, da onde vem a palavra poeta. Poeta fala de criação, de coisa bela. Então, quando nós fomos criados em Cristo, como a palavra diz, Deus estava usando o seu poder de criatividade para gerar algo que fosse capaz de conter em si o poder do Espírito Santo. Aleluia! Para pensar nisso. Que coisa sublime. Você pode ter a forma que você quiser, você pode ter o corpo que você quiser, você pode morar na família ou na casa que você quiser morar, aonde você estiver, mas não importa, você é esse recipiente pronto para receber o poder do Espírito. Você é esse que tem a capacidade de fazer com que ele flua de você. Você precisa pegar isso essa noite. Nada pode roubar isso de você. Diga, eu sou
um recipiente próprio para receber o poder do Espírito, o poder de Deus. Aleluia! Você podia falar isso com mais alegria e dar um glória nessa hora. Era nessa hora que você tinha que dar um glória a Deus. Aleluia! Esse era o momento de dar glória a Deus. 3 glórias, vamos melhorar até o final. Aleluia, porque é assim que funciona, amados. As pessoas não têm a capacidade. Veja que as pessoas se acham poderosas quando ela tem muita grana. Eu estava falando com uma pessoa ontem, eu estava junto com 2 irmãos e tinha um homem que tinha uma certa condição financeira muito boa, né? E o irmão estava lá pregando o evangelho para essa pessoa, falando, e cheio de dedo, e cheio de dedo, e cheio de dedo, e o cara se sentindo onipotente, e falando um monte de coisa, e do dinheiro, daquilo que possuía. Eu lembrei daquele texto que Jesus disse do homem que fez tinha um armazém onde as coisas vinham, a colheita dele encheu aquele lugar e que ele mandou derrubar e fez um maior para coletar mais ainda a sua colheita, para armazenar mais. Jesus disse para ele: louco, ainda hoje pedirão a sua alma. E o irmão cheio de dedo, eu falei assim, eu vou rasgar o verbo com ele. Eu falei assim, eu só vou falar do que a Bíblia fala para você. Eu vou dizer para você, se você dormir hoje e morrer, para onde você vai? Com todo o seu dinheiro. Em primeiro lugar, caixão não tem gaveta. No inferno você não vai usar dinheiro. Não dá para comprar ar-condicionado lá. O bicho vai pegar. E nem no céu. Você não vai precisar de dinheiro. Então, deixe de usar o dinheiro como seu Deus e recebe Jesus como Senhor na sua vida. Aleluia. E ele ficou meio assim, falou, você tem razão. E ele saiu com aquela palavra no coração. Mas você não tem que ter medo de falar a verdade para as pessoas. Porque a pessoa não tem que ser arrogante porque tem alguma coisa. Nem você tem que ser arrogante porque tem o poder de Deus. A arrogância provém do cão. Você é humilde, mas é um humilde cheio do poder. Reconhece a sua humildade manifestando. Você não precisa ostentar nada. Você tem que ostentar o poder de Deus. Você abre aquele vidro de cloro, o cheiro empestia o lugar, vamos dizer assim, incendeia o lugar, aquele cheiro incomoda o cão. Tudo que é bactéria, tudo que não presta vai embora. Você é esse poder, quando abre a sua boca, o diabo tem que correr de você. Não existe poder no inferno que pode tocar num dedinho seu. Não existe. Nunca existiu. Aleluia. Depois da morte de Cristo, acabou o poder dele. Jesus tomou, pisou na cabeça dele. Aleluia. Acabou. Oh, aleluia. Não tem mais como ele tocar em você. Mas ele pode tentar. Mas a palavra diz, já no Velho Testamento, por um caminho o inimigo virá contra você, mas por 7 caminhos ele fugirá de você. Quando ele vier, abra a embalagem. Abra sua boca e disse, pare. Oh, aleluia! Você não tem poder sobre a minha vida. Oh, aleluia! Ah, mas não fala assim não, porque não fala no diabo não, que o diabo pode ouvir. Deixa ele ouvir. Ele tem que ouvir. Diabo, você não tem poder sobre a nossa vida. Não tenha medo do diabo, não. Ah, mas a Bíblia diz que você tem que... Não tem que dizer nada. Ele é debaixo do seu pé. Ele foi colocado debaixo do seu pé. Quando Jesus pisou nele, você pisou junto. Você é o corpo dele. Aleluia, você é o corpo dele na terra. Hoje quem pisa nele é nós. Oh, somos nós. Eu falei até gíria, é nós, né? Aleluia, somos nós. Nós que temos a habilidade de fazer isso hoje. Porque ele nos concede isso. Então não permita que nada roube você. Eu tive hoje no hospital. Quero agradecer aos irmãos que oraram pelo meu irmão pela manhã. Ele teve um problema sério de saúde, estava lá naquela cama, e eu cheguei lá, olhei para ele, e o diabo começa a te falar um monte de coisa, fala, tá vendo? É isso que o ser humano é. Eu falei, mas ele não entende quem ele é. Ele não entende. Ele precisa saber quem ele é. Se ele conhecer quem ele é, ele levanta dessa cama hoje. Aleluia. O problema é que as pessoas não reconhecem Deus na vida delas. As coisas que acontecem no mundo abafam tanto a visão do crente com relação à verdadeira posição dele em Cristo, que ele não consegue se posicionar. E os olhos da fé enxergam além das circunstâncias. Eu não estou dizendo que você nunca vai ter problema, mas o problema pode vir por você. Ele pode vir, mas ele não vai ficar. Eu não estou falando que você não vai ter. Eu não estou falando que não existe resistência do inimigo. Eu não estou falando que não existe oposição. Eu não estou falando isso.
Mas mesmo com toda oposição, nós continuamos na nossa posição, assentados com Cristo, acima, muito acima, bem acima. Aleluia! Nós continuamos lá sentados. Essa é a nossa condição. Não existe outro meio. Leu lá, Kenneth Hagin, capítulo 11, versículo 23. Vamos lá. Marcos 11, 23. Vamos ler a partir do 20. Vamos começar por aqui. Vai dar tempo. Aleluia. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhes disse: Tende fé em Deus. Have faith in God. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Ei! Oh, glória! É ou não é? Tá certo ou não tá? Oh! Tende fé em Deus! Oh, aleluia! Não vou nem repetir para vocês não ficarem apaixonados. Oh, aleluia! Aleluia! Ei, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, assim será com ele. Aleluia. Então, dizer é uma coisa fundamental nessa história aqui. Amém, irmãos? Aleluia. Ter fé em Deus e dizer. Por isso, vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebeste, será assim convosco. Crede que recebeste, será assim convosco. Diga comigo. Crede que recebeste. Mais uma vez. Mais uma vez. Aleluia. Essa palavra aqui significa lambano no original. A palavra lambano significa pegar com a mão. Crer que receber é pegar com a mão com a finalidade de carregar consigo. Oh, aleluia. Então, quando você pede alguma coisa ao Senhor, pegue crendo que recebeu e leve contigo. É meu. Isso é fé. A fé funciona dessa forma. O fundamento da fé é esse. Você crê primeiro para receber depois. Você não recebe na manifestação, você recebe na hora que ora. Quando você ora, você lambando e você leva. É meu, acabou. Quer ver um exemplo disso? Promete para uma criança que você vai dar um videogame para ela. O videogame não existe ainda, mas ela sai contando para tudo com a coleguinha: eu vou ganhar um videogame. Meu pai vai me dar um videogame. Já era, o videogame é meu. Ela não viu videogame nenhum. Ela não viu, mas duvido que você roube a ideia dela de que o videogame já existe para ela. É uma realidade para ela, já é meu. Ela sai contando para os coleguinhas: eu vou ter um videogame, eu tenho um videogame, você não tem. Ainda não chegou. Ela vai. É assim ou não é, irmão? É assim que funciona. Com o crente é a mesma coisa. Eu recebi, diabo. Você não vai roubar isso de mim. É meu. É meu. Crede que recebeste, lambano. Fé é isso, irmãos. Fé não é se for da vontade de Deus. Se for da vontade de Deus, não existe no reino de Deus. Não tem versículo bíblico que fala se for da vontade de Deus com relação à cura. Não existe. Com relação à finança, não existe. Porque a vontade de Deus é que a gente seja próspero. Assim como é próspera a nossa alma. Temos saúde e prosperidade, como é próspera a nossa alma. Então, essas duas coisas, não existe a frase se for da sua vontade. Se for da sua vontade é quando você tem um chamado e você não sabe a direção que você quer tomar, que você tem que tomar para esse chamado, para uma direção que Deus vai te dar, e você de repente planeja porque Deus ainda não foi, deixou claro para você. Aí você diz: pai, se for a tua vontade, eu vou fazer isso, eu vou para o país tal. E Deus vai te dirigir se é isso ou não. Você está consagrando a sua vida a Ele, dizendo se for da sua vontade. Mas quando se fala de cura e de prosperidade, já é. Aleluia. Outra gira, já é. Só 3, 4, amém. Vocês vão acreditar no final do culto. Eu creio nisso. Então o fundamento da fé é esse, amado. Você recebe primeiro. Você crê, quando você crê, você pega contigo. A palavra lambano é algo sensacional, entender essa palavra no original. No original, chega até a gaguejar agora. De tão sublime que é essa palavra. Você imagine você ter a capacidade de falar qualquer coisa que você precise em oração com o Senhor e você receber aquilo imediatamente. Veja bem, eu estou falando de você orar alguma coisa concernente ao que diz a palavra. Não é orar para roubar marido dos outros, mulher dos outros, dinheiro dos outros, empresa dos outros. Não estou falando essas coisas erradas que nós ouvimos por aí às vezes que crentes praticam.
orando contra os irmãos, orando para que as pessoas percam o emprego, orando para que o chefe caia, para que ela assuma a chefia do ambiente. Não, Deus pode promover o seu chefe e colocar você no lugar dele. Se orar para que ele perca o emprego, não. Ore para que ele seja promovido e a vaga surja e alguém te reconheça, capaz de fazer o que ele fazia. É assim que funciona. O crente não pode destruir os outros com oração, não. Isso é macumba, gente. E não existe macumba no evangelho. Não é? Todo mundo fala, se fosse boa, era boa cumba, não era macumba, né? Não existe isso no evangelho. O que existe é declaração de fé, recebeu na hora que creu em oração e caminhou com aquilo. Ninguém me rouba isso mais, é meu. Ah, mas eu ainda não estou vendo, mas fé é isso mesmo. É convicção de fatos que não se veem. Por isso que a palavra diz que tem que olhar para aquilo que não existe. Na verdade, Hebreus 11 diz que as coisas visíveis foram criadas das invisíveis. Quer dizer, Deus olhou para aquilo que... Deus criou aquilo que você não consegue... Você consegue enxergar hoje baseado naquilo que não existe nos seus olhos. Você não consegue ver, mas foi a base para tudo. Se ele criou baseado nisso, eu posso crer naquilo que ainda não existe, como se já fosse meu. Eu recebo. E ninguém vai roubar isso de mim. Porque a base da fé é essa, o fundamento da fé é essa. E existe uma estrutura que precisa ser construída para que você possa desenvolver essa vida de fé. Eu sei que as pessoas falam, todo mundo fala, é tão fácil crer, é tão fácil acreditar na boca dos outros. Você crê em tudo no domingo à noite, chega na segunda-feira, você não crê em nada. Muita gente fala essas coisas. Quem já ouviu, já falou esse tipo de coisa? Pode assumir, eu já pensei assim também, já falei assim. Porque durante um culto, a unção se move, você pega aquilo com facilidade, mas quando vira as costas e vai embora, as opressões, as oposições do inimigo, as realidades que o inimigo te apresenta, ou que as circunstâncias te mostram, começam a abafar aquilo que você colheu no culto. Mas veja bem, você tem que olhar além das consequências, além das circunstâncias. Porque fé olha além das circunstâncias. Fé não olha para esse lugar como é hoje. Se nós fôssemos considerar esse lugar como é hoje, quando nós estávamos na salinha, lá no comecinho, era impossível considerar esse espaço do jeito que está hoje aqui. Porque lá, na realidade, lá nem ventilador tinha. Era um lugar pequeno, cabia pouquíssimas pessoas. Mas havia uma visão de fé transferida para nós através do pastor. O pastor Márcio falava sobre isso, nós pegávamos juntos, confessávamos essas coisas. Cada ar-condicionado que tem aqui veio por isso. Porque pessoas que pegaram nessa visão e começaram a declarar. Mas quando a gente estava lá suando, dia de domingo, que não tinha nada, né? Não tinha nada, nem água gelada possuía, porque nem geladeira tinha, se eu não me engano, eu não lembro, tinha, né? Tinha uma geladeira lá, mas foi doada também na época. E as pessoas às vezes olhavam, esses caras são malucos, porque estão numa portinha que não cabe quase ninguém e estão falando de 5.000 pessoas. Estão falando disso e daquilo outro. Tem lugar para 100 pessoas aqui, ele está falando de 5.000 pessoas. Mas isso é fé. Eu sei e acredito que quando o pastor fala isso aqui, ele está vendo cada detalhe das 5.000 pessoas lá. Aleluia. Isso é possível, irmãos. Porque fé não enxerga o que existe hoje. Fé enxerga o que há depois da nuvem, né? Depois dos bastidores. Fé enxerga o que está além. Fé olha para frente. Fé não olha para trás. Na verdade, quando o pastor fala aqui que nós estamos num processo, a palavra processo fala de caminhar para frente. O processo não é retroceder. O processo é prosseguir, é avançar. Esse é o processo que ele fala. Processo de avanço. Então você está num processo de crescimento, de avanço. Se você observar, talvez você não tenha crescido tanto quanto seu irmão do lado, mas você olhar, você cresceu. Porque todo crescimento é crescimento. Aleluia, é assim que funciona. Então não olhe para o irmão achando que ele cresceu mais rápido que você, ou que ele conhece mais que você, ou que ele prosperou mais que você e que você está ficando para trás. Não, olhe para você. Você prosperou. Você conheceu a palavra e você está caminhando nisso. Está andando em saúde divina. É assim que funciona, irmãos. Fé não é olhar para o irmão do lado. Você pode olhar para ele como um exemplo que você pode alcançar. Mas você não tem que invejar o que é do irmão. Você tem que caminhar no seu. Aleluia. O seu processo é exclusivamente seu. Agora entenda que o processo é um processo de avanço, de crescimento. E quando você entende isso, você vai ver que fundamento da fé, quando o apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 3, ele fala sobre a questão dos fundamentos. Falando do tribunal de Cristo. Abre lá comigo. 1 Coríntios capítulo 3.
Vamos ver algumas coisas que o apóstolo fala aqui para a gente. 1 Coríntios, capítulo 3. Aleluia. Oh, aleluia. Versículo 10. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10. A palavra diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento. Fala, fundamento. Como prudente construtor. E outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Então, existe um fundamento de fé que os apóstolos e os profetas lançaram. Efésios fala sobre isso. Do qual nós devemos construir, edificar sobre este fundamento. O fundamento, ele fala quem é o fundamento. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata e pedras preciosas, madeira, feno e palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Esse texto aqui, ele está falando sobre o tribunal de Cristo. É um texto escatológico. Mas eu posso tirar desse texto escatológico algo para o nosso entendimento hoje. Quando Paulo fala sobre isso aqui, Paulo está falando na menção, ele está fazendo menção de construção de ouro, prata, ele fala aqui no verso 12, ouro, prata, pedras preciosas de madeira, feno e palha. Ele está fazendo alusão ao que os romanos faziam na época. A arquitetura romana era algo fenomenal e ainda é até hoje. Nós temos ainda em Roma, na atualidade, a humanidade possui alguns monumentos de 2000 anos atrás, como o Coliseu, por exemplo, como o Panteão, como o Fórum Romano. São construções que foram edificadas naquela época que Paulo está fazendo menção aqui. E toda a construção feita pelos arquitetos romanos, a ideia deles era com que a eternidade, ou seja, a humanidade pela eternidade, reconhecesse a grandeza e o poderio do reino romano, do Império Romano. Por isso eles construíam, usando pedras. Você vai ver lá que as construções romanas eram todas baseadas em pedra e as coisas persistem até hoje. Claro que, na atualidade, todo o ouro e pedra preciosa que foi usado naquela construção, a maioria já não existe mais, que foi roubada, na verdade. Mas existem ainda boa parte da construção daquela época, algumas dezenas de construções daquela época que persistem até hoje e vão durar por muitos anos. Porque a construção era feita de forma alicerçada, com pedra, com algo que pudesse manter por toda a eternidade. Essa era a ideia dos construtores romanos, para que a humanidade pudesse ver por muitos e muitos e muitos anos, quiçá pela eternidade, para que eles pudessem ver a grandeza do glorioso reino império, ou do Império Romano. Então, na verdade, ele fala aqui sobre palha, ele fala sobre palha e sobre feno. Nessa construção de Roma, alguns estudiosos alegam que a maioria dos habitantes que construíram eram escravos trazidos, estrangeiros trazidos de todo o Império Romano para construir Roma. Então, na verdade, quando ele fala de palha, madeira, palha e feno, madeira, palha e feno não eram usados nas construções romanas. Eram usados nas construções onde os escravos romanos habitavam, no entorno da cidade. Alguns estudiosos alegam que chegou a um ponto que até a maioria dos habitantes de Roma eram escravos, porque demandava mão de obra para a construção daquele império, daquela arquitetura toda. E eles assim começaram a trazer muitos escravos para aquele lugar, para aquela construção, e esse povo precisava morar. Então as casas deles eram construídas com madeira, palha e feno. E eles moravam na circunvizinhança da cidade de Roma. Por isso, ainda hoje não existe nenhuma menção, ou quase nada de menção de construção de escravos naquela época. Porque madeira, palha e feno não conseguem perdurar por muito tempo. A construção era destruída, mas a de Roma permaneceu até hoje. Boa parte do que foi construído naquela época. Então, os escravos tinham o direito de construir as suas casas com madeira, palha e feno. E essas casas eram destruídas com facilidade. Os anos não perduravam ali nessas construções. Quando Paulo fala isso, essa é a realidade que ele tinha na vista. Muita coisa do que o apóstolo Paulo escreveu, ele se baseava naquilo que ele via naquela situação. Por isso, Roma importou esses homens e Paulo fala sobre essa construção. Porque os romanos usavam ouro, prata e pedra preciosa. Muito mármore era usado na construção e está lá até hoje.
Perdurava e perdura por muitos anos ainda. Agora, por que essa opressão de Roma para que os escravos morassem em lugares ruins, em lugares limitados, com madeira, palha e feno? Porque havia uma opressão do sistema romano contra esse povo. Os escravos não tinham direito a nada. Nada é diferente do que é hoje, gente. O sistema do mundo não é pronto para você prosperar. O sistema da humanidade hoje em dia não foi feito para que você prospere. Ainda que você estude muito, se prepare de forma legal, o seu salário tem um teto. Não passa disso. Por exemplo, no governo é 30 e poucos mil reais é o salário máximo. O que existe maior do que isso são algumas jogadas que eles fazem políticas e administrativas para que outros vencimentos venham sendo agregados aos salários e os salários aumentem. Mas, na verdade, o salário tem um limite no governo. 30 e poucos mil reais, eu não lembro o valor exato, mas acima de 30 mil reais. Um pouco menos de 40 mil reais. Então, ainda que você se prepare e estude, o sistema não vai contribuir com você para que você prospere. Por isso, muitas vezes, você vai ouvir alguém dizendo aqui que o seu salário não pode ser a sua fonte. Porque o seu salário tem um limite. Agora, quando Jesus vem para quebrar isso, esse domínio do Império Romano, através da libertação espiritual do povo, ele não veio como um guerreiro para guerrear contra o Império Romano, como Israel precisava, ou pelo menos queria. Mas ele veio como salvador da alma deles. Ele veio libertar o povo desse cativeiro. Então hoje, nós, como filhos de Deus, não dependemos da autoridade do sistema do mundo para prosperarmos. Porque a nossa fé não está baseada no que o mundo prega para nós. A nossa fé está baseada na palavra. A nossa fé não está presa ao nosso salário no final do mês. Ei, eu disse que a sua fé não está presa ao seu salário no final do mês. Vou repetir. A sua fé não está presa ao seu salário no final do mês. Porque o seu salário acaba. Mas a bênção que te enriquece nunca acaba. Oh, aleluia! Ela vai fazer com que o seu salário dure. E se acabar, vai chegar mais. Mas você vai passar os 30 dias com dinheiro no bolso. Você não vai dizer quando chegar o pagamento, caramba, é uma semana que dura. Tem alguns que falam que dura de um dia para o outro só, né? Quantas vezes a gente fala isso? Vou lá pegar aquela merreca. Olha só, merreca. Enquanto você disser que é merreca, vai ser merreca. Oh, aleluia. A sua fonte é inesgotável. Então, o reino que você foi inserido hoje não tem permissão para você viver debaixo de palha e de madeira e de feno. Você vai viver em construção de pedras preciosas, ouro e prata. Aleluia! É isso que o apóstolo está dizendo. Jesus Cristo veio para estabelecer esse fundamento. Fundamento, a palavra fala, fundamento fala de pedra fundamental. Oh, aleluia! Os evangelhos falam que Jesus era pedra angular. Pedra angular na arquitetura romana. Quem já viu aqueles arcos romanos? A construção de arcos romanos. Eles construíam a estrutura e no meio dela havia uma pedra que espalhava, distribuía o peso para as colunas. Aquela pedra angular, se você procurar, você vai achar em algumas construções, até parece que hoje ainda é usado, mas de forma decorativa, não de forma estrutural. Você vê aquele arco, você vai ver em algumas construções antigas no centro do Rio de Janeiro, você vai ver aquele arco das entradas, mas só que no meio dele tem uma pedra sobressalente, maior um pouco. Aquilo é uma pedra fundamental, aquilo é uma pedra angular. Ela sustenta toda a estrutura. Jesus está por cima, sustentando toda a nossa estrutura. Ele está no centro. Aleluia. Suportando toda a carga que venha. Dando estrutura a você. Para que você viva debaixo do que a palavra diz que você tem que viver. Fundamento da fé é isso, é você acreditar no que a palavra diz e ponto final. Se ela diz que você é sarado pelas chagas do Cordeiro, acredite nisso, porque você é. Ah, mas você fala isso e ainda eu sinto alguma coisa. Veja bem, sintomas são mentiras que o inimigo traz para você acreditar que você é doente. Mas se Jesus disse que você é curado porque ele já levou. Aleluia. Você precisa se posicionar e esses sintomas vai para o quinto dos infernos.
É de lá que ele veio. Porque a sua enfermidade, a minha enfermidade, ele levou na cruz do Calvário. Então, quando ele fala de fundamento, ele fala que essas coisas nos cercam todo dia. Então, não se dobre. Eu não estou dizendo aqui que você não tem que procurar um médico. Eu não estou dizendo que você não tem que tomar remédio. Nada, não estou falando nada disso. O que eu estou dizendo é que você pode procurar um médico, você pode tomar o remédio, mas creia que você é sarado pelas chagas do Cordeiro. Na verdade, a medicina luta contra o mesmo diabo que nós. Nós pela fé e eles com remédios, com a ciência. Quando a pessoa é curada porque tomou um medicamento, louvado seja Deus por isso. Foi o diabo que inventou o medicamento. Eu não creio que o diabo invente medicamento. O que ele vai fazer é com medicamentos que alguns estudiosos tentam inventar, transformar isso em drogas sintéticas. Tem um monte por aí, a cada dia surgem novas. Não é assim que funciona? De onde vem essas drogas como nós vemos hoje aí, essas drogas metanfetamina que existem por aí? São cientistas que vão lá e criam essa situação, influenciados por quem? Pelo cão. É assim que funciona, amados. A nossa estrutura de fé precisa estar fundamentada em Jesus Cristo. E a palavra diz que Jesus Cristo é o verbo, é a palavra. A sua fé precisa estar fundamentada na palavra. Se a palavra diz que você é próspero, acabou a conversa. Ainda que você não tenha um centavo no bolso agora, ela diz que você é. Não ter R$1 agora não significa que você não é. Porque as suas circunstâncias, as minhas circunstâncias, nunca vão anular a verdade da palavra de Deus. Se ele diz que você é, você é. Você precisa crer nisso. E você vai ver coisas acontecer na sua vida financeira. Você vai ver coisas acontecer na sua vida física, de saúde, no seu corpo físico. Você vai ver as coisas acontecerem de forma que você realmente possa desfrutar daquilo que a palavra diz. Oh, aleluia. Abra comigo em Efésios, capítulo 6. Aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Nós temos ainda muito tempo para falar da palavra. Oh, aleluia. A palavra nos sustenta. Oh, ela representa o próprio Deus aqui na terra. Quando você pega a sua Bíblia, não trate esse livro como qualquer coisa. Não trate como um livrinho. Sabe? Aquela tabuada que você odiava quando era criança? Quem não gostava das tabuadazinhas? Ficava com raiva de fazer, né? De 9, de 8, de 7. Ficava aquela mãe insistindo lá para fazer. Acabava pegando nojo daquilo, né? Porque era insistência. Mas aquilo fez bem para a gente, não fez? Fala a verdade. Hoje você, quando vê alguns números, você precisa de calculadora para calcular. Por causa do esforço que você imprimiu lá atrás. Então não declare que isso aqui é um livro comum, porque não é. Esse livro tem poder de mudar a sua história. Esse livro tem poder de mudar a nossa história. Então não trate ele de qualquer maneira. Quando Paulo fala aqui, eu falei sobre isso, eu quero trazer um pouco mais sobre essa palavra. Efésios capítulo 6, versículo 10 diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Aleluia. Esse recipiente é fortalecido na força do poder quando ele está pronto para receber o poder. Quando você recebe Jesus como Senhor, o Espírito Santo passa a habitar dentro de você. Você não sente nada, mas ele está dentro de você. Agora, veja bem, assim como o galão de cloro só vai impactar o ambiente quando for aberto, da mesma forma, você só vai impactar o seu ambiente quando você abrir a sua boca. Se ele ficar lacrado, ele não tem efeito nenhum sobre as bactérias que envolvem aquele ambiente para o qual ele foi projetado para destruir. Mas quando ele é aberto e é lançado no ambiente, acabou a bactéria. Acabou o problema. Foi destruído. Quando o crente está calado diante das dificuldades, das circunstâncias, é da mesma forma que o cloro preso na garrafa. Ele consegue segurar o poder não destrói o corpo dele. Não há como romper, a não ser que ele abra sua boca. Quando ele declara: diabo, nunca mais você vai tocar no meu filho. Nunca mais enfermidade virá sobre a minha casa. Eu não terei nenhuma necessidade que não seja suprida segundo a riqueza do meu Deus em glória por Cristo Jesus. Quando começa a declarar, as bactérias começam a ser deterioradas. Sabe, as circunstâncias começam a sumir de você. Mas o diabo, ele é um estrategista nato. Não pense que o diabo é burro.
A palavra diz que nós não devemos desconsiderar os ardis de Satanás. Ele é ardiloso, ele é inteligente. Mas glória a Deus que nós temos o dono da sabedoria habitando em nós. Então você não deve desconsiderar. Então eu creio que é mais ou menos como funciona um ferro de passar roupa. Eu já falei sobre isso aqui. É um exemplo que eu gosto de utilizar. Quando a dona de casa usava, hoje em dia é mais rápido até, né? Aqueles ferros antigos, todo de aço, inox, não era aço aquilo, pesado até. Quando você ligava aquele ferro automático na tomada e você direcionava a chave seletora para uma determinada temperatura, o que acontecia com o ferro? O calor vinha imediatamente? Não. Você colocava a mão, a mulher geralmente fica assim, né, testando, né? Só que chega uma hora que ela não consegue mais botar a mão ali. Mas assim que ela liga a tomada e gira a chave seletora, ela consegue segurar. Mas com 30 segundos, talvez, ou um pouco mais, ela tem que tirar a mão de cima. Porque senão vai queimar a mão dela. Não é assim que funciona? Da mesma forma é o diabo. Você fala, ele continua segurando. Mas cada vez que você fala, começa a aquecer o ferro. Ele tem que tirar a pata dele daí. Chega uma hora que ele não vai aguentar, ele tem que soltar. É assim que funciona. Lembra quando Jesus expulsou aquele demônio do jovem, que a palavra diz que o demônio bateu, agitou o corpo do jovem e depois saiu? Ele tenta. Mas Jesus sabia que ele tinha que sair, mas ele vai fazer uma graça. Só que ele já está derrotado. Quando você abre a sua boca e declara, ele tem que ir embora. Você ligou o ferro e o ferro está esquentando. E ele tem que ir embora, acabou. Ele sabe que ele perdeu. Não demora muito não, irmãos. Não demora muito, o ferro esquenta rápido. E hoje tem alguns que são quase que imediatamente. Ligou, o troço está pegando fogo. Então hoje é assim. A gente começa a abrir a boca, a gente pega fogo rápido. A gente vira um homem tocha. Oh, aleluia! Quem lembra do homem tocha? Ele faz um comando e o fogo, o corpo dele inflama de uma maneira que ninguém pode tocar nele. É assim o crente. Um crente inflamado, o diabo não pode tocar nele. Não pode tocar. Mas você precisa inflamar o corpo. Como você inflama? Crendo na palavra, declarando a palavra, falando a palavra. Algo começa a mexer dentro de você. O cloro começa a sair, começa a transbordar, sabe? Começa a sair. Você está falando, você está agitando as águas. Você está movendo o poder que está dentro de você. Ei, esse poder precisa ser operado por você. Filipenses capítulo 2, Paulo fala assim: desenvolvei ou operai a vossa salvação. Então a salvação implica em ser desenvolvida, operada. Quando você opera pela fé, declarando. Sabe, fé não deixa você sentir nada. Não pense que tem que sentir alguma coisa para crer. Não, não tem nada a ver com sentimento, não. Fé está acima do sentimento. Ela pode mexer com o teu sentimento. Ela pode mexer com as suas emoções. Mas ela está além disso. Ainda que você não sinta nada, declare a palavra. Ela é o seu fundamento. Fortalecei-vos no Senhor. É a palavra endunamal, composta por duas palavras. En significa em e dunamis, que significa força explosiva. Existe uma outra definição para a palavra dunamis no original, que significa assim, poder inerente. Aleluia. É um poder que pertence a uma criatura. Inerente significa isso. Imagina isso. Um poder que nasceu com você. Quando você nasce de novo, o poder chega. Aleluia. Eu nasci de novo. A gente canta, eu nasci de novo. Quem lembra dessa música? Eu nasci de novo. Imediatamente, chegou. E quando ele chega para mudar. Porque aonde Deus está, o mal tem que sair. O diabo não pode persistir em você, não pode tocar mais em sua vida. Ah, mas ele pode tentar, mas ele não vai conseguir. Fica firme na palavra, ela é a sua base, ela é o que te sustenta. Aleluia. Representa um poder que está sendo depositado em algum tipo de recipiente. Olha que coisa linda. Algum tipo de recipiente. Vasilhame ou receptáculo. Que palavra bonita, receptáculo. Parece uma coisa meio mística, né? Um receptáculo. Aleluia. Você é um receptáculo da glória do Pai. Você é esse receptáculo. Você é esse, aleluia. Esse reservatório que contenta esse poder que é maior do que qualquer bomba nuclear. Sabe, alguns dizem que quando explode algum material
nuclear, vamos dizer assim. Alguns, Kenneth Hagin fala sobre isso, irmão, nesse próprio livro também, que as pessoas não têm sentimento do que está acontecendo, mas um poder destruidor arrebenta com tudo. Sabe que a gente vê aqueles cogumelos quando nos filmes, né? Quando explode aquela bomba nuclear, que aquele vento vem, aquela força magnética faz com que helicópteros caiam. Você não consegue visualizar além do que a destruição que aquilo está causando. Você não vê sair um raio, você não vê sair alguma coisa que possa ser visível, não. Só que essa força vai devastando tudo, mas ela não é visível. O poder de Deus também não é visível, mas ele pode ser tangível. Então ele pode tocar no seu corpo, você pode sentir ele, você pode até tocar em algumas situações. Existem situações que a glória do Senhor enche o lugar, e quando você levanta a mão para adorar, é como se estivesse tocando numa nuvem. Quem já passou por essa experiência? Aleluia! Poder tangível no lugar. Existe um poder tangível aqui essa noite. Para tocar em você e para você tocar nele e receber o que você precisa receber hoje. Se é a cura que você veio buscar aqui, você vai sair daqui curado hoje. Aleluia! Porque esse poder está disponível para nós. Aleluia! Abra sua Bíblia com Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Oh, aleluia! Eu tenho algum tempinho, eu vou encerrar com esse texto. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Eu falei sobre esse texto, eu quero trazer algumas informações do que essa palavra original significa, mais que vencedores. Quem lembra que eu falei isso no começo? Eu quero incendiar você com essa palavra hoje. Trouxe aqui algumas declarações do que essa palavra remete. Uma delas para você entender, super conquistador, que é completamente e esmagadoramente vitorioso. Aleluia. Olha só isso que ela está dizendo para você. Versículo 37 diz assim: em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, a saber, Jesus Cristo. É a palavra upernicos no original. Significa isso que eu falei e retrata algo que é além da medida. Transmite a ideia de superioridade, excelência, ser supremo. Eu não estou falando de ser, falando de ser. Não estou falando de um ser supremo. Estou falando de você ser supremo. Amém, irmãos? Se sinta ser supremo. Não, o Supremo Senhor caiu. Não existe isso, não. Não, você é um ser supremo, porque foi chamado para andar em superioridade. É o que a palavra está dizendo. Principal, de primeira classe, de primeira linha, excelente, maior, mais alto e melhor que, mais alto e melhor que, inigualável, sem comparação com qualquer pessoa ou coisa, mais do que páreo para qualquer inimigo. Aleluia! Mais que vencedor é ser mais do que páreo para qualquer inimigo. Aleluia! Você é mais do que páreo para a doença. Você é mais do que páreo para a miséria. Você é mais do que páreo para qualquer coisa do mal. Você é mais do que páreo. O diabo vai olhar para você e falar assim: deixa eu ir embora daqui. É tão tremendo isso. Eu ouvi um testemunho um tempo atrás de um pastor que disse que conversava com um ex-bruxo, um homem muito influente não é essa religião que eu ia falar, não. Na bruxaria. Um cara envolvido aí no grau máximo da bruxaria mesmo. E o cara se movia com o diabo cara a cara. E um dia o diabo pediu para que ele pudesse fazer um sacrifício, sabe? Fazer uma coisa diferente. Ele precisava pegar um corpo no cemitério que tenha sido enterrado em até 15 dias. E esse bruxo lá, ex-bruxo, contando o testemunho dele. Ele disse que foi para um lugar, comprou um corpo lá, pagou lá por um determinada cidade, não foi no Rio de Janeiro, e ele pagou por uma sepultura para tirar aquele corpo de lá, para fazer o seu trabalho. Deve ter pago alguém que trabalha por lá mesmo, ele disse que pagou, não falou a quem. E ele pegou aquele corpo e quando ele ia
cortar ou enfiar a faca para tirar órgãos, eu não sei o que ele ia fazer. Quando ele ia tocar naquele corpo, ele disse que o próprio diabo apareceu na frente dele. O demônio que ele servia apareceu na frente dele e disse, não toca nesse aí não. Aí, não, vou tocar sim porque eu paguei, esse corpo é meu. Não toque, se você tocar, tu vai morrer. Aí o demônio falou para ele assim, não toca não, porque esse aí é daquele lá de cima lá. Aleluia. Imagina isso, irmão. Até depois da morte, o teu corpo tem valor para o Senhor. O jovem foi enterrado na cova do profeta Eliseu e caiu sobre os ossos do profeta. A palavra diz que ele ressuscitou. Então você é tão impregnado desse poder que se os seus ossos, depois da sua morte, depois de 120 anos de crente, vivendo nessa terra, você vai morrer bem velhinho e saudável. Aleluia, saudável. Quando você for enterrado, os seus ossos, se alguém tocar nele, se estiver doente, vai ser curado. Isso não é doutrina não, mas Deus tem poder para fazer isso para você. Esse poder está em você. O diabo sabe que ele não pode tocar num fio de seu cabelo. Volto a dizer, não existe poder no inferno que tenha capacidade de tocar num dedinho seu. Não existe. Por causa do poder que está em você. Aleluia. Agora, a permanência desse nível de vida é fundamentada na fé e no relacionamento com Deus. Saúde divina chega para nós no relacionamento com Deus. Eu me relaciono com Deus e esse relacionamento transmite para o meu corpo saúde divina. Eu me relaciono com Deus e esse relacionamento me transmite prosperidade. Eu me relaciono com Deus e esse meu relacionamento melhora o meu casamento, muda os meus filhos, muda a minha casa. Então tudo começa quando você se aproxima dele e tudo começa a cair quando você se afasta dele. Então não permita que as circunstâncias da vida ou os problemas que você talvez enfrente quebre esse relacionamento com Deus. Nós precisamos ser ferrenhos. Posso falar até nesse nível, ser como as pessoas chamam, fulano quando o cara é muito dedicado a Deus, como é que eles chamam? Fanático, né? Nós precisamos ser fanáticos nesse dia a dia. Fanáticos em ter comunhão com o Pai. Se isso é fanatismo, eu sou fanático. Eu quero que você aprenda a ser fanático. Acorde pela manhã, leia a sua Bíblia. Fundamente seu dia sobre a palavra. Tenha um tempo de comunhão com os... não tenho muito tempo. Tem tempo sim. Acorde meia hora mais cedo. Sabe, se você não tem tempo durante o dia, acorde meia hora mais cedo. Ou vá dormir meia hora mais tarde. Mas dedique tempo à palavra. Leia, medite, ore ao Senhor. Tenha relacionamento. E você vai ver coisas se despertando dentro de você que nunca aconteceu. Direções claras virão para você. Porque a fé é fundamentada na palavra. Sem a palavra não tem como você avançar espiritualmente. Sem a palavra não tem como nós crescermos. É nela que está o fundamento da fé. O fundamento da fé é a palavra. Sabe, não existe construção no mundo sem fundamento. Eu ouvi uma palavra do pastor João Roberto dizendo que quando a pessoa tem o primeiro andar da casa e quer construir o segundo andar, se ele sabe que essa casa não tem fundamento, ele está perdendo tempo e dinheiro, porque essa casa vai cair. A palavra fala de dois homens que construíram sua casa, um sobre a rocha e o outro sobre a areia. E olha que o mesmo nível de tempestade, de problemas que vieram para as duas casas, eram o mesmo. A diferença é que aquela que estava sobre a rocha permaneceu. A que estava sobre a rocha, que é Jesus, permanece. Ela não cai como a que estava sobre a areia. Então edifique a sua casa sobre a palavra. Ame a palavra, coma a palavra. Assim como o pão, o alimento é para o seu corpo, a palavra é o alimento para o seu espírito. Sabe, é como dois cachorros. Já viu essa ilustração? Como dois cachorros. Aquele que você mais alimenta vai ser o mais forte. Se você alimenta mais o espírito, ele vai ser mais forte do que a carne. E é fácil, porque a Bíblia diz que a carne é fraca. Graças a Deus que ela é fraca. Porque o espírito é forte, ele pode vencer a carne. A carne sempre vai lutar para destituir o teu direito de desfrutar do que a palavra diz. Mas quando você se firma na palavra, você fala, carne, aquieta-te. Aleluia. Cale sua boca. Você não vai falar, eu não vou ouvir. Ou você vai falar, eu vou te ignorar.
E vai chegar um ponto, como aquela palavra que a Janaína falou aqui, da outra vez que ela veio, a voz que você mais ignora é aquela que vai sumir um tempo. Ela vai parar de falar. Nessa área você venceu, ela vai parar de falar. Então ouça a palavra, dê voz à palavra, fale a palavra, ame a palavra. Ela é o fundamento da fé, gente. Sem fé é impossível agradar a Deus, e a fé vem pela palavra. O ouvir a palavra, o praticar a palavra. No último quinta-feira, se eu não me engano, a Angélica ministrou e falou: o que você tem feito, que você tem recebido? O que você tem feito com a palavra que tem recebido nesse lugar? Qual o valor que você dá a essa palavra na sua vida? Realmente, gente, o ser humano sem Deus, ele não tem valor algum. Eu conversando com um policial, ele me apresentou um vídeo de uma mulher sendo esfaqueada e picada em pedaços. Aquilo me deu um nervoso vendo aquilo. Ele falando: olha o nível que está a humanidade. Me mostrou esse vídeo. Eu não gosto de ver essas coisas, mas eu vi, acabei vendo uns facões desse tamanho. As pessoas riam enquanto cortavam. Eu não entendo um ser humano criado por Deus com a capacidade de picar o outro assim em pedaços. São pessoas influenciadas pelo diabo. Deus não criou ninguém com essa capacidade, não. Agora, o mundo está vencendo dessa forma. As pessoas estão sendo destruídas pelo diabo, influenciadas por drogas, influenciadas pela violência. O crescimento da violência no mundo inteiro tem avançado e continua avançando. E olha, não é governo que vai melhorar isso, não. Eu já falei isso aqui uma vez, eu vou dizer outra vez. É a igreja que vai mudar essa história. Quem tem o poder de parar a força do diabo é a igreja, não é o governo. É a igreja que precisa se posicionar e reconhecer quem ela é e dizer: pare! Sabe, mudar a história da cidade, mudar o país. Quando a igreja parar de se corromper com dogmas, com doutrinas, que na verdade não são doutrinas, são usos e costumes ou algum entendimento administrativo de cada denominação, isso acaba separando o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é um só, irmãos. Quando o corpo de Cristo se levantar embaixo dessa palavra, não há demônio que possa persistir. Eu sei que o mundo já não é maligno, eu sei que as coisas vão piorar, mas na verdade podem piorar para o mundo, para nós não. Quando eu falo que nós temos a capacidade de mudar, não é que você vai fazer com que o diabo deixe de ser diabo, não. Mas você vai arrancar da mão do valente aqueles que estão na mão dele. Você vai tirar debaixo do domínio do diabo essas pessoas, como? Falando a palavra, declarando bênção sobre ela, pregando o evangelho, vivendo o evangelho. Quando você vive o evangelho, as pessoas te observam com outros olhos. Sabe, a pessoa vê a capacidade de Deus em sua vida. Porque, na verdade, viver o evangelho não é ser um fantasma, não é como as pessoas pensam, não, fulano é mais consagrado do que ciclano, fulano é mais ungido, ele quase levita quando ele passa pela igreja. Não é isso não, gente. É um ser humano comum, mas cheio do poder de Deus. Só que ele reconhece esse poder. Ele abre a sua boca e declara, e as coisas acontecem. Isso envolve fé. Quando você pega a palavra, o que você tem feito com a palavra que você tem ouvido? Vamos desembaraçar todo o peso que nos prende, para que a nossa corrida possa ser melhor. Para que a gente possa desenvolver isso com mais autoridade. Você é mais do que vencedor. Eu vou repetir, você é um super conquistador, que é completamente e esmagadoramente vitorioso. Aleluia. Ah, mas eu não me vejo assim. Comece a se ver. Você não se via até ontem, ou talvez até antes de começar o culto, mas a partir de agora você precisa se ver. Comece a se ver como um vencedor, como mais que vencedor, como um conquistador, como alguém que desbrava, como alguém que avança, como alguém que cresce. Não importa a opinião das pessoas a seu respeito. Não importa o que a família pensa a seu respeito. Sabe, não importa. O que importa é o que a palavra diz. Se as pessoas não acreditam em você, não interessa, é problema delas. A palavra é a quem acredita em você. Jesus acredita em você. Ele derramou o sangue dele por você. Então ele acreditou em você para que você possa romper com essas coisas. Esse é um ano de rompimento, sim. De avanço, sim. De prosperidade, sim. De novas coisas acontecendo, sim. Sabe, é o ano de você entrar e ver pessoas morrendo e você tirar elas de lá. Eu creio que esse ano
Deus vai derramar uma unção de poder e de cura nesse lugar tão tremenda, irmãos. Tão tremenda, que essa notícia vai se espalhar por essa cidade. Sabe, as pessoas iam atrás de Jesus. E vou dizer para você, eu até postei isso essa semana no Facebook. E vou dizer para você, as pessoas procuravam ele por causa da cura que ele fazia, dos milagres que ele realizava. Claro que era. O milagre era a maior sacada de marketing que Jesus tinha. E as pessoas iam. Lembra aquela mulher que ouviu falar de Jesus e foi lá e tocou e foi curada? Ela ouviu falar. Era um marketing positivo das curas que ele fazia. Mas alguém precisou falar para ela que aquilo aconteceu. Você é o portador dessa palavra. Você fala e as pessoas vão curar, vão ser curadas, vão procurar Jesus. Então, o que eu estava falando? Eu esqueci. Me ajudem. Oh, Jesus. Jesus, quando curava as pessoas, ele não fazia nada além do que aquilo que a sua natureza exigia. A natureza dele era curar as pessoas. Sabe, era para ele natural curar alguém. Saía poder de cura quando ele nem percebia. A mulher tocou nele, ele não sentia, não sabia quem era. Ele não sabia que naquele momento ela ia tocar nele. Ela tocou e foi curada. Ele perguntou, quem me tocou? Será que ele estava fazendo uma pegadinha? Não, eu sei quem é, mas quero ver se eles sabem. Quem me tocou? Não, ele não sabia. Não, ele diria. É assim que funciona. Então a natureza do corpo de Cristo era curar pessoas. Então a nossa natureza precisa ser essa. Curar pessoas. Física, emocional e espiritualmente. Então as pessoas vão procurar você porque elas sabem que você tem o poder disponível de cura para a vida delas. Eu creio que esse poder virá não só para quem prega aqui nesse lugar, mas principalmente para o povo. Sabe, você não vai precisar trazer a pessoa para o pastor orar, não. Você vai impor a mão e vai mandar a enfermidade embora. Porque quando manifesta um demônio, você não traz para o pastor expulsar, traz. Não fale em manifestar demônio não, que eu vou sair correndo daqui. Tem pessoas que têm medo disso. Mas glória a Deus, se ele se manifestar, tu vai mandar embora. Não, pastor nada, é eu mesmo. Vem cá, diabo, sai fora, em nome de Jesus, vai embora, vai. Vai embora, tem que ir embora, gente. Porque o poder de Deus está sobre o pastor, está sobre a sua vida. Eu não estou falando do nível de fé, eu estou falando do que acontece. Você tem o poder disponível para libertar pessoas de espíritos imundos. Existem experiências e experiências que você pode passar, já passei por algumas. Eu sei que é complicado, você tem pessoa que tem medo. Há pouco tempo mesmo eu estava numa situação que, quando aconteceu, na casa, a pessoa, quem estava na sala sumiu. Só ficou eu, Denise e o demônio no chão. Foi todo mundo embora. Aí depois que a gente expulsou, o demônio foi embora, e todo mundo voltou, e todo mundo forte, né? Aí eu falei, se ele vem de novo aqui, tá todo mundo correndo de novo, com medo, porque não conhece quem é. Sabe? Não conhece quem é. Não sabe. Nós assistimos uma vez uma história de um jovem que congregou conosco muitos anos atrás, que eu saí dessa sala, eu saí, na verdade eu não estava presente, eu saí no dia, tinha que resolver alguma coisa na igreja, saí, e as pessoas estavam orando e uma pessoa caiu lá, manifestada num demônio lá, e os irmãos foram orar, o sem vergonha do demônio virou para o irmão usava um óculos bem fundo, e virou para ele assim, eu não vou sair de você não, porque você é muito feio. Sabe, aquilo deu uma balançada no irmão. Ele falou e, imaturamente, quem estava na sala abriu o mesmo sorriso que você abriu. Riu do irmão. Mas aquilo mexeu com os brilhos dele, sabe? Aí ele falou assim, com óculos ou sem óculos, com feiura ou sem feiura, tu vai pro quinto dos infernos agora, em nome de Jesus. E o demônio saiu. Depois ele brigou com todo mundo que riu dele. Mas saiu. Você acha que ele não vai tentar resistir, tentar? Ele sabe que ele perdeu, gente. Quando você bota o pé no ambiente, o diabo sabe que perdeu. Você chegou, o diabo perdeu. Você botou o pé naquele lugar, acabou para ele, ele sabe disso. Mas será que é assim mesmo? Não é será, é assim. Porque você é a arca que carrega a presença de Deus nessa terra hoje. Você é essa arca. O povo de Israel andava atrás da arca lá, que era madeira com ouro. Ele fez diversas arcas para andar por essa terra, espalhando o poder. Você é essa arca, você tem essa capacidade. Creia nisso, irmão. Sabe, você vai transmitir o que está dentro de você para a pessoa quando você fala.
Quando você impõe as mãos. Às vezes, só a sua presença no ambiente. As pessoas vão falar assim, caramba, a atmosfera do ambiente mudou. O pastor Gilson chegou aqui. Rapaz, o ambiente chegou. Mudar sim, eu senti algo diferente. Ele vai ficar meio sem graça às vezes, mas ele saber quem é que chegou. Jesus chegou com ele. A arca chegou. O povo estava em guerra. Chama a arca, que a arca vai dar vitória. O povo está guerreando hoje, as arcas estão espalhadas por aí. Creia que você é a arca do Senhor. Creia que você... Na construção da arca havia um segredo também. Havia algo diferenciado na construção da arca. A madeira de acácia, que foi a madeira usada, era uma madeira que tinha muito carrapicho, muito bichinho. Sabe? E para que essa arca pudesse ser construída, essa madeira precisava ser limpa. Ela foi limpa de todo aquele carrapicho, toda aquela casca, de todo inseto que tivesse ali. Ela foi preparada, limpa, e a palavra diz que aquela arca, aquela caixa de madeira, ela foi revestida de ouro por dentro e por fora. Não é assim que a palavra diz? Essa arca tinha um significado. Ela significava a minha vida e a sua vida. Você estava no mundo cheio de carrapicho, cheio de bicho, cheio de pecado. Jesus Cristo veio com o seu sangue e lavou você. Aleluia. Tirou tudo que não prestava de você. Arrancou tudo de você que podia impedir com que ele fizesse o próximo passo. Quando ele olhou para você e viu você coberto no sangue, limpo, alvo como a neve, agora ele diz, agora eu vou revestir ele de ouro por dentro e por fora. Aleluia. A palavra ouro naquele tempo ali significava poder. Oh, aleluia. Dunamis. Ele limpou você e agora ele disse, agora eu vou revestir ele de poder. Por dentro e por fora. Aleluia. Só 3 entenderam. Ele revestiu você por dentro de poder e por fora de poder. Aleluia. Então você carrega hoje a presença dele na terra. Quando você chega, a presença chegou. Quando você sai, a presença saiu. Quando todo mundo vai embora daqui, esse lugar não tem presença. Sabia disso, irmão? Esse lugar aqui não é santo. Ele se torna santo quando o primeiro santo pisa no portão. Quando o primeiro santo entra naquela porta, esse lugar se tornou santo. Porque a palavra diz que o lugar que nós pusermos o pé, oh, aleluia, lugar que você colocar o pé, esse lugar vai ser santo. Por causa do poder por dentro e por fora. Quando você entende isso, você vai praticar o que a palavra declara e você vai ver o resultado que ela vai operar para você. Então creia nessa palavra, amado. Creia nisso. Se mova nisso. Eu quero convidar você a ficar de pé. Você que é um super conquistador, completamente, avassaladoramente vitorioso. Põe-se de pé, dê um salto aí no seu lugar. Oh, aleluia! Se você chegou aqui com alguma dor, você pode procurar essa dor, não existe mais no seu corpo. Eu creio que enquanto eu pregava a palavra, se existia alguém com dor aqui, a dor foi embora. Foi embora em nome de Jesus. Não porque eu pregava, mas porque as palavras que saíam caíam carregadas de poder. Porque eu tenho poder dentro de mim, assim como você tem. Aleluia, você tem esse poder. Tem alguém sentindo alguma enfermidade, alguma dor no seu corpo ainda aqui? Alguém chegou aqui essa noite com alguma dor no corpo e não tem mais? Tem alguém assim? Alguém pela internet vai testemunhar depois. Você pode assistir e você vai ver que o poder curador do Senhor te alcança. Aonde você estiver, não tem limite de espaço, de tempo, não tem nada disso. Você vai receber o poder de Deus aonde você estiver. E essa enfermidade vai sair do seu corpo em nome de Jesus. Amém, meus amados? Então nós vamos orar esta noite mais um pouquinho, antes de eu entregar para o irmão que vai fazer o restante do culto, dirigir o culto. 7h30, tem 30 minutos para você alcançar nossas vidas com a palavra. E eu quero dizer para você o seguinte, que se você entender tudo que foi falado aqui essa noite, tudo que vem sendo ensinado pelo pastor, tudo que vem sendo pregado com a visão de Deus com relação aos ensinos que vem sendo praticados nessa igreja, e se você colocar isso em prática, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Nós não estamos aqui brincando de evangelho, não, gente. A gente não está aqui para fazer um clube social de domingo, não. A visão do pastor é transformar a vida. É transformar a igreja, é transformar a cidade, transformar o mundo. Sabe? Então, comece transformando o seu mundo, abrindo a sua boca e falando, derramando o poder que está dentro de você. Sabe? Em nome de Jesus, creia nisso. Creia nisso. Pai, nós te agradecemos esta noite.
pela tua palavra que foi pregada, Senhor, pelos corações e ouvidos ungidos para receber essa palavra essa noite. Obrigado porque o entendimento de quem nós somos em ti, Senhor, está ficando cada dia mais claro para nós. Nós temos cada dia mais clareza de quem somos em ti, do nosso propósito, do nosso chamado que o Senhor nos concedeu. Pai, eu declaro que meus irmãos vão avançar no seu chamado, vão avançar no propósito que o Senhor tem para cada um deles, vão prosperar na sua vida financeira, vão viver em saúde divina. Pai, o inimigo não tem poder de tocar nessas vidas, o diabo não tem poder de tocar na vida dos seus filhos, o diabo não tem poder de mudar a vida financeira dos seus filhos, porque nós somos mais que vencedores, nós somos super conquistadores, avassaladoramente vitoriosos. Nós vamos passar por cima, porque não existe páreo para nós. Nós somos mais do que páreo para qualquer inimigo, Senhor, porque o Senhor nos fez assim. Mais que vencedores, muito acima, além. Obrigado porque nós vamos desfrutar juntos do Senhor de saúde divina, de prosperidade, de alegria, de paz, de segurança, Senhor. Nesse mundo tão inseguro, Pai, nós vamos viver em segurança. A palavra vai se cumprir, 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. A palavra declara que toda arma, toda ferramenta preparada contra nós não prosperará. Toda artimanha do diabo para destruir as famílias desse lugar não vai acontecer. Encerrado todo projeto do mal, todo projeto cancelado, toda estratégia para alcançar as crianças cancelada, em nome de Jesus. Nós declaramos, Pai, que nós vamos desfrutar dessa companhia, dessa comunhão, o prazer de um relacionamento com o Senhor, Pai, em todo o tempo. Aguça-nos a direção de andarmos nessa visão de comunhão com o Senhor, de leitura da palavra, de meditação. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos caminhar de forma apurada nisso. Ensina-nos, Pai, a viver debaixo da direção do Teu Espírito. Nos torna mais sensíveis à voz do Teu Espírito, às direções que o Senhor tem dado para a nossa igreja, através da vida do pastor, através das direções que saem daqui do púlpito para nós, que nós possamos ser guiados pelo Teu Espírito, pegar junto com o Teu Espírito, andar nesse poder que dá dentro de nós, Senhor. Nós queremos acabar com toda a influência do mal nas pessoas que nos cercam. Nós queremos ser usados pelo Senhor para a Tua glória, para a história das pessoas. Ajuda-nos a mudar a vida das pessoas. Pai, o nosso propósito é ver as pessoas mudadas, transformadas, saradas, prósperas, livres, em nome de Jesus. Nós somos gratos, Pai, por cura divina fluindo em nossos corpos. Eu declaro saúde divina fluindo em cada corpo representado, familiar, nesta noite aqui. Em cada família aqui representada, eu declaro, Senhor, saúde divina, Pai. Saúde divina fluindo nas famílias. Saúde divina fluindo nas crianças, nos idosos, ou nos jovens, nos homens, nas mulheres. Saúde divina fluindo nas famílias, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Saúde divina sendo transmitida para os corpos essa noite. Saúde divina sendo transmitida para as famílias essa noite. Em nome de Jesus. Oh, aleluia. Nós te damos graças, Pai. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Ensina-nos cada dia mais a praticar e a viver por ela. Em nome de Jesus, a fé vem pelo ouvir, Pai, e ouvir a Tua palavra. Nós queremos ouvir e ouvir, ouvir e ouvir, e continuar ouvindo a Tua palavra. Obrigado por ela, fazendo com que o Seu objetivo seja cumprido em nossas vidas, Pai. Muito obrigado em nome de Jesus. Amém, irmãos? Quantos foram abençoados essa noite? Aleluia, em nome de Jesus. Dá um glória a Deus aí, irmão Danta. Aleluia. Glória a Deus. Você foi abençoado. O Rogerão vai ser um professor top do Rema. Pode sentar, por favor. Tem avançado muito e eu fico bastante feliz por ver o teu avanço. Parabéns mesmo, avança, vai tudo acontecer na tua vida. Amém? A gente tem que estar feliz pelos nossos irmãos. Sempre eu falei, a gente tem avançado muito. Amém? Vou falar sobre dízimos, ofertas e teremos nosso momento missionário. Amém? Pastor Gilson, posso fazer um breve testemunho? Amém? Sobre o que o Rogério
ministrou hoje, sobre o que ele citou até da Angélica, o assunto que ela falou na quinta-feira eu não pude vir, e eu quero contar um testemunho do que a gente tem, o que a gente tem recebido, cada um de nós aqui, através da vida do pastor e dos ministros que aqui pregam. Temos visto o avanço de cada um, e eu trabalho num setor onde eu tenho acesso a pessoas que não conseguem. Eu tenho acesso a superiores no meu trabalho, e às vezes a gente fica um pouco tímido em demonstrar ou falar quando a gente está no acesso superior. Mas a gente, de certa forma, a gente tem a palavra, a gente tem que usar. Amém? A gente está num culto de missões não é somente para os países. Aqui tem bandeiras de países representadas, mas poderia botar uma bandeira da Prefeitura de Mesquita, da Prefeitura de Nova Iguaçu, de Nilópolis, de São João, Belfor Roxo, para melhorar lá, hein? Eu fui morador de Belfor Roxo. Vai melhorar. Vai melhorar. A Baixada, nós estamos aqui pela Baixada. A Baixada vai mudar seu status. Vila de Cava aí. Amém. E missões é para nós tomarmos a posição e onde nós estivermos, a gente falar da palavra. E esse superior que eu trabalho com ele, depois de um tempo de ter conhecido, fiquei sabendo que ele e a esposa tinham dificuldade de terem filhos. E, de certa forma, eu fiquei naquela assim, mas eu tive a direção de pedir oração para poder orar por eles. E ele me deu essa autorização. E eu orei por eles e falei com ele. Isso foi mais ou menos em junho do ano passado. Orei e falei com ele. Não sou profeta, mas deu uma palavra profética para ele. Até dezembro, o senhor e sua esposa terão uma notícia boa. E foi indo. Ele fez um tratamento. Nesse tratamento que ele estava fazendo, fez uma tentativa e deu ruim. Ele estava meio triste lá. Eu falei assim, até dezembro. E foi a palavra. E deixei quieto. Volta e meia eu falava até dezembro, até dezembro, até dezembro. E depois descansei e parei até de falar. Chegou dezembro. Aí ele me chamou no canto, todo feliz. Teve um evento lá no trabalho. Ele me chamou. Cara, minha esposa está grávida de 3 meses. Vale a pena, mano. A gente tem que ajudar pessoas. A gente tem falado isso, o evangelho é para ajudar pessoas. E para as pessoas verem o poder se manifestando na vida delas. Não fui eu, foi o poder de Deus. A gente tem que abrir isso. Você trabalha, você estuda, onde você tiver o acesso, você tem que falar da palavra. Eu não sou aquele crente chato. Eu também não gosto de pessoas que só ficam falando de Jesus toda hora e às vezes é inconveniente. Eu falo no momento oportuno. Você tem a oportunidade, você fala de Jesus. Não estou falando para você ficar falando de Jesus toda hora, que isso às vezes afasta pessoas. Lá eu conheço amigos que fazem isso e que pessoas não gostam de ficar perto. Então você, de certa forma, você tem que ter estratégia para você falar de Jesus no momento certo e oportuno. Deus é bom e Deus vai te usar dessa forma. É o nome de Jesus que cura. Amém, amados? Vai tudo acontecer. Então, mas dessa forma a gente tem trabalhado com as nações. O Aécio não está aí não hoje, não? Não. Está trabalhando hoje. A gente tem um novo Capitão América aqui, falando inglês aqui e tudo. Já dou até arrancar essa bandeirinha aqui, deixar com ele. Que isso, outro nível. Eu quase deixei ele falando sobre missões aqui. Pode falar em inglês aí que o Felipe traduz. Não é, Felipe? Nós temos ajudado 3 nações. O Chile, o Uruguai e o Paraguai. A gente vai passar, os vídeos estão prontos aí? Vamos passar 2 vídeos e depois a gente continua. Amém? Verbo da vida mesquita, nossa família comigo, queremos através desse vídeo.
da Vida Mesquita, nós, a família Conig, queremos, através desse vídeo, agradecer a vocês pela parceria do ano 2018. Agradecer a vocês que não desistiram de ofertar, que perseveraram tocante a dar, sabendo que recompensas vêm. Quero dizer que a generosidade de vocês, Mesquita, fizeram com que nossa família tivesse mais comodidade aqui no Paraguai e que o Evangelho não somente chegasse dentro da igreja local, mas também que, como vocês já sabem, chegasse com mais intensidade dentro dos presídios. Estamos alcançando pessoas dos presídios e vocês fazem parte disso. Então, recebe nossa gratidão, recebe o nosso amor e acredito que em 2019 estaremos aí para, junto com vocês, celebrarmos essa vitória poderosa que é essa nova vida que temos em Cristo Jesus. Nós do Paraguai amamos vocês. Vida Mesquita, graça e paz, como estão vocês? Pastor Márcio, toda essa igreja fervorosa, a Secretaria de Missões, Tony, Danto, que tem buscado nós para que nós possamos fazer um vídeo, entrar nesse lugar para abençoar a sua vida com o nosso trabalho, o nosso avanço aqui na cidade de Xi'an. Deus tem feito coisas grandes e maravilhosas, vidas estão sendo salvas, tocadas, libertas, por você estar segurando nossas mãos para que nós podemos avançar com essa palavra da fé. Amém, queridos, nós amamos vocês, vocês são uma bênção para nossas vidas. Continue orando por nós. Agora, ontem teve um terremoto aqui em Chile e alcançou a Santiago, que é a nossa capital. Então, estamos juntos orando, porque tem outra cidade que está com alerta de tsunami, mas nós outros confiamos no Deus vivo, que sempre tem nos guardado nesse lugar. Através das suas orações, através do seu apoio, nós temos conquistado essa cidade para o Senhor. Nós amamos vocês, esperamos vocês aqui um dia para que possam nos conhecer mais pessoalmente, amém? Mas o coração está ligado com vocês sempre. Muito obrigado por tudo, a toda a igreja, ao pastoreio da igreja, à Secretaria de Missões e a todos aqueles que fazem parte dessa casa abençoada, cheia do poder de Deus, que é a igreja da IEVV Mesquita, amém? Nós queremos agradecer também vocês pela compra da nossa lenha. No ano passado, nós compramos a nossa lenha, passamos a nossa expectativa. Deus é fiel, Ele é capaz de fazer infinitamente mais que aquilo que Ele pediu pensar. Vamos dar início à nossa campanha da nossa lenha. Amém? Vamos fazer a nossa carta notícia, ou seja, estou terminando de concluir a nossa carta notícia para enviar para vocês vocês possam estar envolvidos com nós, segurando as nossas mãos mesmo, para que nós podemos avançar. Amém? Deus continue te abençoando. Se aqui! Lê, lê, lê! Ti, ti, ti! Lê, lê, lê! Viva Chile! Tchau! Tchau! Amém. É o canto de vitória, sempre. Amém, amados? Nós temos ajudado o Uruguai. A gente não pegou o vídeo do pastor Guilherme, porque a gente não teve... Ele está corrido lá para ele. Mas a gente... Tudo que a gente recebe aqui, a gente envia, divide e manda para missões. Nosso DNA é missões. Nossa igreja tem que estar com essa camisa bonita aqui, do tio Pastor Eloy aqui, que está lá embaixo dando aula para as crianças. E vocês também podem comprar uma dessa aqui e usar. Me sinto bem aqui. Ó. Primeiro dia eu fiquei meio sem graça, mas a verdade é bom. A igreja tem que pegar junto, amado. A gente tem que pegar junto em oração, contribuindo. Isso para tudo. É a sua oferta, o seu dízimo, a sua oferta missionária. É para a gente estar colocando a palavra da fé, avançando nos países. Alguns filhos que estão aí, ou vocês que estão adultos já, serão mandados para outros países. E é dessa forma que a gente crê. Nossas crianças, nossos adolescentes, jovens, vão estar avançando, crescendo no Senhor. É dessa forma que a gente vê. Eu, como tio das crianças, vejo muito potencial nas crianças aí. A gente vê lá pequenos pastores, profetas, evangelistas, pessoas com sonhos de viajar. Isso aí é importante. Amém, mano? Se coloque de pé, pega a sua oferta. Tá, ok. A oferta missionária, a oferta de missões, o que você colocar, vai pegar no envelope e vai colocar aqui. Seu dízimo e sua oferta vai ser no cesto. Amém? Dízimos e ofertas no cesto e oferta de missões aqui em cima do púlpito. Ok? Então, pode pegar a sua oferta, separar.
Vou querer um envelope aqui depois, Patrícia. Quem não tiver preparado aí com o dinheiro, tem um cartão lá atrás. Amém? Pode passar o cartão. Vamos abençoar esses corajosos missionários que estão fora do seu país para levar a palavra da fé. Amém, amados? Todos pegaram? Lembrando, oferta de missões aqui em cima. Amém? Mais envelope aqui, Patrícia, por favor. Impressionante. Amém, amados? Feche seus olhos. Pai, obrigado por essas ofertas, por esses dízimos, por essas ofertas missionárias, Pai. Muito obrigado por cada um contribuindo, Pai. Cada um pegando a visão junto com a liderança dessa igreja, Pai. Obrigado que nosso DNA é de missões, Pai. Estamos ajudando outros países a receberem a palavra da fé, Pai. Muito obrigado pela vida do pastor Guilherme, sua família, Pai. Que tudo o Senhor tem para eles nesse ano, Pai, que se inicia, Pai, seja colocado em prática, Pai. O novo prédio que ele está querendo, da conforme ele quer, Pai. Muito obrigado, Pai. Vai tudo acontecer, Pai. Obrigado pelos seus trabalhos evangelísticos naquele país. Assim, também, como o pastor Conig, o trabalho nos presídios, Pai. Muito obrigado, Pai. Pelo Rema chegando no Chile, Pai. No Uruguai, Pai. Assim como foi sobrenatural o Rema chegar para nós, Pai. Eu declaro isso nas obras do Chile e do Uruguai, Pai. Muito obrigado, Pai, pelo avanço, Pai, desses países. Obrigado, Pai, por provisão, Pai. Muito obrigado, Pai. Nada faltando para eles, nada faltando para a igreja, contas em dia. Muito obrigado, Pai. Obrigado pelo nosso Rema também, Pai, crescendo e avançando, Pai. Obrigado por 100 alunos, Pai. Obrigado, Pai. Esse Rema será um sucesso. Obrigado por professores de excelência saindo daqui desse local. Pai, obrigado, Pai, por cada vida sendo tocada e avançando e cumprindo o seu chamado nesse mundo, Pai. Muito obrigado, Pai, pela vida de cada um que está aqui, Pai, contribuindo, Pai. Obrigado também pela vida do AS, obrigado por provisão para ele fazer a escola de missões. Obrigado, Pai. Vai tudo acontecer, Pai. Te agradeço em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, amados? Pode vir. Amém, amados? Nossos cultos aqui, terça-feira, quinta-feira, quinta-feira é o costume. Às quintas-feiras, 20 horas, e o domingo às 18. Amém? Agora tem novas notícias com a tia Márcia aqui. Pode vir aqui, Márcia, por favor. Notícias Rema. Graça e paz, irmãos. Quarta-feira, na próxima quarta-feira, dia 23, podem sentar. Teremos mais uma aula demonstrativa do Rema, da matéria A Realidade da Nova Criação, com a professora Areta Guiar. Convido todos que venham, que tragam convidados, para que as pessoas conheçam, saibam quem ela é em Cristo, o que elas têm e o que elas podem em Cristo. Que elas saibam a tocha, o homem tocha e a mulher tocha que elas são. Que elas saibam que elas são mais do que páreos para qualquer situação, para qualquer enfermidade, para qualquer miséria, para o que aparecer. Chuta a porta, rompe e seguir. Amém? Então venham para saber, degustar, para ver
como que é, quem nós somos em Cristo. Quem nós somos. Quando nós soubermos realmente e levarmos isso a sério, praticarmos, nunca mais seremos mais a mesma pessoa. Nunca mais. Tudo que o Rogério falou hoje aqui vai ser uma pincelada do que é a matéria e a realidade da nova criação, que são 7 aulas, mas serão condensadas nessa aula demonstrativa, só para as pessoas mais ou menos saberem o que é. Então venham, não deixe de vir, é muito bom, é maravilhoso. Já fizeram rema, sabe disso, já tiveram suas vidas transformadas, agora façam alguma coisa por alguém, tragam, para que a vida das pessoas também seja transformada. Amém? Bem, isso, dirigente, pode terminar? Tem alguém aqui que ainda não recebeu o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador? Não? Todo mundo? Todo mundo já assim com Cristo? Já não está botando ele na mala e carregando, não, tá, né? Está fazendo tudo o que ele quer? Amém? Então vamos lá. Obrigada, Senhor, por mais esse dia. Obrigado pela sua palavra. A sua palavra que nos liberta, que rompe, que faz de nós termos avanços, Pai. Obrigado por uma semana poderosa, extraordinária, de portas abertas, de rompimentos, de livramentos. Obrigada, Senhor, porque será uma semana em comum. A semana que o Senhor fez para cada um de nós. Aquela semana que receberemos seus benefícios, Senhor. E sabemos que tudo que vem de Ti é boa dádiva e dom perfeito. Oh, aleluia, Pai, obrigada, obrigada, porque essa semana será aquela semana em que nada nos tirará do seu amor, que nada nos tirará de quem nós somos em Ti. Obrigada, Pai, obrigada pela vida de cada um aqui presente. Eles fizeram a melhor escolha no dia de hoje, que foi vir e ouvir a sua palavra. Que eles possam ir em paz para suas casas, em paz e segurança, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Até quinta-feira, até quarta-feira, na aula demonstrativa. Amém? Esperamos você. Obrigada, gente.